Sejam bem-vindos a mais um podcast Hormônio em Movimento. Grande satisfação estar aqui com meus colegas, sócios, integrando essa equipe maravilhosa para falar sobre assuntos extremamente relevantes e atuais. E sempre um prazer estar aqui com minha sócia, Giovana. É um prazer estar aqui de novo, compartilhando conhecimentos e hoje com uma convidada super especial, né? Uma grande satisfação em estar aqui com a minha colega médica, a doutora Lara, dando foco à equipe em rejuvenescimento facial. Grande satisfação, seja muito bem-vinda. Obrigada, Davi. É um prazer estar aqui com todos vocês. Espero que a gente consiga levar para todo mundo que está aí nos escutando muito conhecimento, muita informação de qualidade, útil e baseada em ciência, né? Que eu sei que esse é o propósito da clínica. Sem dúvida nenhuma. E é muito gratificante ver você inovando nos seus tratamentos, trazendo novas soluções e acompanhando as pesquisas. Eu também sou entusiasta, né, da medicina regenerativa, do uso dos ortobiológicos e eu tenho visto muitos pacientes melhorando bastante. O que antes a gente via soluções que traziam respostas muito curtas. E o mais importante é entender que o tratamento ele é multidisciplinar. Então nós temos uma equipe robusta na Humane com esse foco. Nós temos a nutrição integrando com Giovana, temos médico do esporte, temos a colega especialista em cirurgia vascular, e aí agora ginecologia. Então, tratando o paciente de uma maneira global, de fato, entendendo todas as suas questões clínicas. E agora a estética, ela vem entregando esse espaço muito importante que faz com que o paciente, além de melhorar a dor, melhorar a função, melhorar o estado de saúde, também consiga melhorar a sua autoestima, dando foco no autocuidado, no cuidado da saúde e da beleza. Sim, Então, parabéns. E traz um pouquinho aí da sua experiência, o que te levou a querer entender mais sobre o uso dos Da ortobiológicos? sua história também um pouquinho pra gente, né? Sim. A medicina regenerativa, ela veio ganhando uma proporção muito grande, principalmente nos últimos 2 anos. Acredito que por uma própria demanda, né, das pacientes que estavam em busca de tratamentos estéticos que pudessem melhorar a sua aparência, que pudessem, de fato, rejuvenescê-las um pouco mais, mas fugindo daquela regra do uso de muitos preenchedores, do uso de injetáveis que estavam causando mais uma deformação do que uma melhoria na aparência. A gente passou por um período que foi nos últimos 7 anos para cá. A estética ela ganhou uma proporção que inclusive ficou mal vista, né? As pessoas começaram a associar quem faz tratamento estético a uma futilidade, ou as pessoas que estavam ali fazendo tratamentos para se modificar, para se tornarem outras pessoas. Então, começou-se uma busca nos últimos 2 anos para cá por tratamentos que não só entregassem uma melhoria, mas uma melhoria de quem a própria pessoa já é, né? Deixá-la numa melhor versão dentro de quem ela é. E aí entra a medicina regenerativa, onde a gente se propõe a melhorar a função celular, a fazer com que essa célula se comporte como há muitos anos atrás. Então, imagine que a gente está com uma paciente que tem ali uma pele, uma idade biológica de 40, 50 anos, e a gente começa a estimular essa paciente para que ela responda, para que essa pele dela tenha uma função como ela tinha quando ela tinha 20 anos. Porque quando ela tinha 20 anos, ela produzia mais colágeno. Porque quando ela tinha 20 anos, ela não tinha tantos radicais livres, então a pele dela não ficava tão manchada. E tudo isso vai se degradando porque é o processo natural de envelhecimento. Então, as nossas células, elas perdem função. E aí,
A medicina regenerativa, ela vai entrar para recuperar essa função celular que se perde com o tempo. Fazendo isso, a gente melhora a aparência, só que num conceito de saúde de dentro para fora. É muito legal esse conceito da Humane de tratar o paciente como um ser único, né? Dentro dessa perspectiva de envelhecimento, eu sempre abordo isso com os meus pacientes, que o grande desafio que a gente tinha no século passado, que foi o século XX, era aumentar a longevidade, né? Então, aumentar a expectativa de vida. E daí, a medicina, ela avançou, desenvolvendo várias coisas para que essa pessoa vivesse mais. Então, inventou-se os antibióticos, as vacinas, as cirurgias evoluíram, toda uma indústria farmacêutica também evoluiu para que esse ser humano conseguisse viver mais. E aí a gente chega agora no século XXI e se pergunta, bom, conseguimos viver mais, mas como é que essas pessoas que ganharam esses anos a mais estão vivendo? Então, o grande desafio do século XXI é entregar qualidade de vida para esses anos a mais que a gente já ganhou. E hoje a gente já sabe que quando a gente trata do paciente com todas as esferas que ele precisa para que ele envelheça bem, ele vai chegar com 50, 60 anos no seu máximo potencial, né? E não só físico, mas também mental, mas também capacidade de trabalho. Então, esse ser humano que está envelhecendo, ele quer envelhecer bem, ele quer envelhecer sem dor, ele quer envelhecer bem nutrido, porque essa nutrição bem feita vai contribuir para a saúde muscular. Então, ele vai ter menos problema articular. E, com isso, vem, né, os tratamentos estéticos, já que ele está envelhecendo melhor, e aí ele está performando melhor, mas ele também quer se olhar no espelho e ver que por fora ele tem essa mesma energia, essa mesma vitalidade que ele sente por dentro. Então, tudo se conversa e tudo tem a somar na vida desse paciente. Muito interessante. Eu realmente gosto bastante, né? Tenho visto resultados muito interessantes. E como foi seu primeiro contato? Como é que você teve a ideia de começar a integrar essa solução na sua prática? Isso é muito legal. Essa história é legal porque Giovana já era minha paciente, né? E eu também já era paciente dela. Eu já tinha ido na Humane para me cuidar e para melhorar a minha alimentação. Conversei com ela várias coisas que eu precisava melhorar, muito em busca de saúde, né? Não, já tive outras fases de me cuidar, pensando na estética, mas hoje eu penso muito mais na minha saúde, na minha performance, do quanto eu preciso estar bem para desempenhar todos os meus outros papéis na vida. E aí, a gente falava muito sobre, quando ela ia lá no consultório, a gente falava muito sobre todas as opções de tratamento, né? Ela já tinha me contado um pouco sobre a proposta da clínica, de fazer essa medicina regenerativa. E aí, no final de janeiro desse ano, eu fui para o INCAS, que é o maior congresso com foco em estética médica mundial, né? O INCAS foi em Paris. E quando eu cheguei lá, é um congresso muito grande, cerca de 30 mil participantes. De fato, gente do mundo inteiro. É uma referência. É uma referência. Gente do mundo inteiro em busca de inovação, tecnologia, conhecimento. E o INCAS desse ano, ele trouxe principalmente essa revolução da estética na medicina regenerativa. Tudo que já estava sendo feito na Europa, nos Estados Unidos, e que ainda não estava sendo feito aqui no Brasil, mas que estaria chegando esse ano, né, a partir do momento que tudo isso fosse regulamentado. Então, quando eu voltei da França, eu entrei em contato com Giovana, eu falei, Giovana, só se fala de medicina regenerativa lá fora. A gente precisa começar a pensar como é que a gente vai abordar isso aqui com os nossos pacientes,
Porque se a gente passava o ano passado dizendo que a medicina regenerativa era o futuro da estética, agora a gente já chegou no presente. Então, Inteiro, né? a gente precisava sair aí como pioneiro nessa área, porque o mundo inteiro já está fazendo Exato. E com ótimos resultados, e né? com ótimos resultados. Na minha especialidade, os congressos de cirurgiões já estão abordando a terapia celular já tem um bom tempo. Aqui no Brasil a gente vê que ainda ele começa meio humilde, né? Ainda está crescendo, muitas discussões. Mas eu fui esse ano também para o Congresso da Academia Americana de Cirurgiões Ortopedistas e várias sessões sobre as terapias celulares, o plasma de plaquetas, as células derivadas de tecido adiposo, aspirados de medula óssea centrifugado e concentrado. Então é algo que cresce muito, né? Infelizmente a gente vê que no Brasil ainda está humilde, mas tem melhorado muito. Né? Como é que você percebe esse crescimento no Brasil? Na estética também tem sido um crescimento exponencial ou ainda está começando? Eu vejo que ainda está começando. Quem já está na prática trabalhando com isso já está observando esses resultados. Né? Lá a gente tem uma série de casos de paciente, principalmente porque, como é um tratamento relativamente novo, a gente precisa ter tudo muito bem catalogado para entender como é que esse tratamento se comporta, tanto no curto prazo, quanto no médio prazo, quanto no longo prazo. Então, eu acredito que a gente ainda está no início de uma transformação, mas eu diria que daqui a 2 anos, a gente já vai estar com isso muito bem estabelecido. Dentro da área específica da estética, tudo tem que ser revisto e analisado com base na ciência. Porque se você for pegar um histórico dos últimos 10 anos de novos tratamentos na estética, de novas tecnologias revolucionárias, de novas terapias, você vai ver que existem hypes. Então, na estética, vez ou outra, a gente está diante de um hype. Então, é o último lançamento, é aquilo que vai rejuvenescer a pessoa 10 anos. E aí todo mundo vai nesse caminho. Mas eu acredito que a terapia regenerativa, ela não é um hype, né? Ela é uma ciência, que ela tem um fundamento, ela tem resultados que cada vez mais são comprovados por pesquisa, por gente séria que está envolvida. E acredito que com mais 1 ano ou 2, tudo isso já vai estar muito bem estabelecido. Eu não tenho dúvida, acho que as discussões têm crescido bastante em todos os conselhos, então muitos conselhos já têm, inclusive, regulamentado o seu uso, né, corriqueiro em várias patologias. Acreditamos, né, que o CFM deve vir também com resolução nova, favorável ao uso das terapias celulares. Esse que a gente espera ainda para 2025. Saia um pouco do campo das pesquisas, porque obviamente a gente já tem muitos anos de pesquisa. Quando a gente fala de PRP, hemoderivados, fatores de crescimento, a gente tem mais de 30 anos de estudos. Sim. Inúmeras revisões sistemáticas, meta-análises mostrando seus benefícios. Ainda resultados conflitantes, mas quando você vai analisar o trabalho, era algo que a gente não entendia, que era como que deveria ser preparado corretamente essas plaquetas, esses concentrados, qual era a dose ideal. Então, entender isso fez com que a gente chegasse a resultados melhores. Então, se você compara estudos mais novos, você vê que os resultados são positivos. Se você junta trabalhos antigos com baixa concentração plaquetária, centrifugação única ou métodos inadequados de preparo, obviamente os resultados eram inferiores. Então a gente não pode misturar as coisas e a gente tem que acompanhar a evolução e é o que a gente tem visto evoluir em resultados, em trabalhos científicos, né, evidências cada vez mais sólidas e por isso tem nos motivado bastante a estudar também na Humane, né, sobre as terapias celulares, aplicar em alguns casos através dos nossos estudos, a nossa liberação de pesquisa. Então isso tem sido muito motivador, encorajador também. Além dos cursos que a gente faz, né, que a gente tem inúmeros pacientes que participam do curso, da pesquisa, e que a gente vê que os resultados são realmente bem interessantes.
Obviamente, né, Lara, eu não sei na estética, mas ainda não é a solução definitiva. A gente ainda não chegou na cura. Então a gente não consegue prometer uma cura, a gente não consegue prometer uma transformação total no tecido da forma que a gente gostaria ou quer chegar. Mas é por isso que a gente tem que estar evoluindo, tem que estar acompanhando, estudando e trazendo cada vez resultados melhores através daquilo que a gente vem pesquisando. Sim, com certeza. Dentro da área da estética, eu vejo a medicina regenerativa como um grande aliado para complementar aquele tratamento que vai levar o paciente ao resultado que ele deseja. Porque um dos grandes desafios que a gente tem enquanto médico é educar os nossos pacientes. E quanto mais a gente educa, mais ele fica consciente do que é possível ser feito, de qual é a parte dele dentro do tratamento e de quais são todos os passos que precisam ser feitos para que ele consiga alcançar aquilo que ele está buscando. Porque quando a gente pensa numa melhoria estética, em tornar uma pessoa mais bela, em tornar uma pessoa com uma aparência mais jovem, existem várias etapas que precisam ser abordadas. Eu gosto sempre de falar para o paciente que quando a gente se olha assim, né, a gente está se olhando no espelho, o que você está vendo é a pele. Mas por baixo dessa pele existem várias outras estruturas que também sofrem no processo de envelhecimento. Esse processo de envelhecimento ele é dinâmico e ele acontece em todas essas estruturas faciais. Então, a gente tem pele, por baixo dessa pele a gente tem músculo, a gente tem gordura, a gente tem um arcabouço ósseo que é responsável pelo formato do nosso rosto. Então, quando a gente quer rejuvenescer, a gente precisa atuar em todas essas camadas que compõem essa face. Ou seja, eu nunca vou conseguir entregar um resultado de rejuvenescimento, que a pessoa sinta que de fato rejuvenesceu, se eu abordar apenas uma camada. Eu preciso abordar todas as camadas. É por isso que, quando a gente pensa nesse conceito de beleza, quando a gente pensa nesse conceito de rejuvenescimento e tudo isso de uma forma sustentável, saudável e que entregue resultados naturais, porque hoje uma das grandes preocupações do paciente é se ele vai fazer um tratamento para ficar com uma aparência artificial. Então, se a gente quer oferecer essa solução de uma forma natural, ele vai ter que entender que é um processo, que isso não vai acontecer da noite para o dia, que ele não vai fazer aquele tratamento e no dia seguinte ele vai ter um antes e depois de cinema, né, de uau. Então é um processo, principalmente porque quando a gente quer rejuvenescer, a gente precisa deixar essa pele mais grossa, né? Quando a gente vai envelhecendo, a pele da gente vai ficando mais fininha. Então vai dando aquela flacidez, tudo vai despencando. E não é só na flacidez, né, Lara? A gente vê muito hoje, e eu vejo pelos meus pacientes, hoje com processo de emagrecimento, e às vezes de forma errada, sem um acompanhamento, acaba gerando realmente o derretimento da face total, né? Isso. Então, inclusive, a gente tem pacientes em comuns que realmente é natural, a depender da quantidade, né? Porque a gordura aqui no Que rosto sustenta. é o que sustenta. A gente tem 3 compartimentos de gordura na nossa face que são responsáveis por essa sustentação, né? Aqui, nessa região, aqui. Então, você emagrece, você perde essa sustentação também. Então, às vezes, a gente vai precisar reposicionar isso com um ácido hialurônico ou com a medicina regenerativa, que hoje já permite a gente retirar a gordura, né, de uma outra região e colocar no rosto para repor esse volume, para reposicionar. No lugar do ácido hialurônico? Isso, no lugar do ácido hialurônico. Legal. Então, imagine que a gente tem todas essas camadas que a gente precisa reestruturar. E quando a gente pensa na produção de colágeno, ela leva um tempo para ser feita. Sim. E aí, trazendo inclusive para a área da nutrição, imagine que eu faço um estímulo de colágeno no paciente. E aí eu converso
Como é que está a sua alimentação? Você faz a ingestão de proteína adequada? Por quê? Se eu fiz um estímulo de colágeno e esse paciente não está bem nutrido, ele não tem um aporte proteico, ele não vai responder bem ao tratamento que eu fiz. Eu costumo dizer que você está estimulando o colágeno, você não está colocando colágeno. Exato. Então, a gente precisa das ferramentas, né? Então, o ferro é importantíssimo, vitamina C, o aporte proteico. Aquele paciente tem que estar o mais desinflamado possível para que tenha um bom resultado. Aí, não tive um bom resultado, né? Às vezes é culpa do próprio paciente, né? Que não está nutrido o suficiente para trazer aquela boa resposta. Esse é um problema de emagrecimento abrupto também, né? Ou acelerado. Sim. Por isso que é importante esse trabalho multidisciplinar, como Sim. você falou, ter um acompanhamento com a nutrição e Sim. a alimentação saudável. Isso me lembrou até uma aula que foi do INCAS, esse congresso que eu fui esse ano. Nesse processo de envelhecimento, ou nesse processo de emagrecimento, a gente pensava que você emagrece, você perde esse tecido de gordura, a sua pele despenca, né? Porque você ficou sem essa sustentação. Mas ele trouxe nessa aula que eu assisti vários estudos que mostram que esse processo de emagrecimento, ele vai acelerar o processo de emagrecimento não só pela perda da sustentação, mas porque nesses adipócitos, ele tem célula-tronco, que tem uma contribuição muito importante para a produção de colágeno. Sim. Então, é uma perda, de certa forma, dupla, porque você perde a sustentação e você perde aquela gordura que ajudava na formação do colágeno. Então, você acelera muito mais o processo de envelhecimento. E como você falou, acontece que muitas vezes, dependendo do processo de emagrecimento, acaba levando muitas deficiências nutricionais, né? Então, realmente piora. E uma coisa interessante, quando a gente falando aí de envelhecimento e alimentação, é com relação ao consumo alto de carboidratos, ao consumo alto de doces, açúcares, porque a gente falando do colágeno, existe uma glicação, né? Então, o açúcar, ele se glica no colágeno e torna ele desfuncional. Não é isso? Então, a gente acaba envelhecendo. Açúcar, pessoal, te dá aí um motivo. Você que é viciado em açúcar, né? Não vive sem. É muito importante saber isso. É mais um motivo para você. Glica no colágeno e torna ele disfuncional. Então, a gente envelhece mais rápido. Acelera o envelhecimento, né? Eu acho que a gente podia até, eu vou olhar para a câmera aqui, eu acho que a gente podia até propor um desafio ao pessoal que está assistindo a gente, criar um desafio 30 dias sem açúcar. Eu tenho certeza que quem passa 30 dias sem comer açúcar vai chegar no 30º dia, se olhar no espelho e perceber como a pele está diferente. Né? É impressionante. A alimentação e pele é muito interessante isso. Hoje eu recebi uma paciente mesmo com a pele com bastante acne, e aí quando eu fui olhar o exame, a gente entende quanto que a inflamação, aquela alimentação, aquele corpo, né? A nossa pele fala muito sobre o nosso estado nutricional. Com certeza. Hoje, por exemplo, a gente tem Tudo agora a gente fala sobre a questão da inflamação, porque a gente envelhece, a gente adoece por conta da inflamação. E a alimentação é a base, né? Hoje, por exemplo, para o tratamento que a gente faz mais atual para melasma, a gente já sabe que que é uma doença que afeta muitas mulheres e mexe com a autoestima Demais. De uma forma muito pesada para quem tem, né? E é uma doença crônica que você controla, que você melhora, mas que ao menor descuido, a paciente já está ali novamente. Só que essa mancha que repercute na pele é só a ponta do iceberg. Então, antes, fazia-se tratamento para melasma apenas com alguns lasers ou aplicação de algumas medicações tópicas. Hoje, o tratamento para melasma, ele envolve desinflamar o paciente, ele envolve reeducação alimentar e ele envolve essa educação que a gente precisa dar ao nosso paciente no consultório. Por quê? Porque se ele não melhorar certos hábitos,
ele não vai conseguir melhorar aquilo que está incomodando. Exatamente, perfeito. Isso só reforça também a necessidade dos exercícios físicos, né? Sim. Então, nessa equação, a gente precisa manter exercício físico, além da dieta. E tenho muito paciente que a gente precisa ajustar primeiro a dieta, engajar o paciente em atividades físicas. Eu tenho muito pacientes sarcopênicos, que a gente só vai conseguir melhorar a dor se a gente conseguir mudar esses hábitos de vida. Sim. E parece que na estética tem a mesma questão, né? Tem a mesma questão. E eu comecei a observar, isso já foi uma coisa que eu observei, né? Quando você está com um paciente, se você olhar assim, o que é que me levou a pensar na estética como uma coisa que melhora a qualidade de vida, melhora a promoção à saúde? Quando eu comecei a observar algumas pessoas de 70, 80 anos, e aí você vai observar uma pessoa que está envelhecendo bem, uma pessoa que não tem certos problemas de saúde que são adquiridos por conta de hábitos errados, né? Algumas doenças crônicas. E aí, quando você vai começar a observar esses pacientes, você começa a observar que eles também têm uma certa vaidade, um certo cuidado com o estilo de vida, Sim. né? Então, isso começou a me pegar, assim. Por que essas pessoas que estão envelhecendo bem, onde é que começa a origem disso lá atrás, né? Porque quando você encontra um paciente idoso de 70, 80 anos, e você observa várias doenças crônicas, mas a origem disso foi lá atrás. Foi com 30, 40 anos que ele descuidou da alimentação, que ele descuidou da atividade física, que ele descuidou da postura, que ele descuidou Do sono, né? sono, que foi levando ele a O estresse, né? um estresse crônico que vai desencadear lá na frente um Alzheimer, quando isso não é tratado. Então, a gente está diante de um cenário onde as pessoas estão envelhecendo, e se a gente consegue essa promoção de saúde ainda mais jovem, a gente vai ter uma população de idosos muito ativos. Verdade. E sem rugas. E o Botox? O que é que você acha do Botox? O Botox, ele já existe há muito tempo, né? O Botox nada mais é do que um modulador muscular. Então, lembra que eu falei que quando a gente olha no espelho, a gente vê a pele, mas por baixo dessa pele existem várias outras estruturas. Então, a gente tem músculos na nossa face que vão ser responsáveis por toda essa mímica que a gente faz. Então, se eu faço assim, cara de brava, sorrio, tudo isso é um movimento muscular. Quando você olha para uma criança de 10 anos, ela tem os mesmos movimentos que uma pessoa de 40. Então, ela faz assim, faz assim. Por que ela não está enrugando e a pessoa de 40, 50 enruga, né? Porque o músculo é o mesmo. Ela está fazendo ali a força muscular, mas ela não está enrugando porque ela tem mais colágeno. Então, é uma pele tão grossa que aquele músculo é incapaz de marcar essa pele. Então, quando a gente vai envelhecendo naturalmente, no processo natural de envelhecimento, a nossa pele vai ficando mais fininha. Então, os músculos da nossa face começam a causar uma impressão nessa pele e aí vem as rugas. Então, o que é que o Botox vai fazer? Ele vai modular para que esse músculo se movimente menos. Hoje, a gente sabe que o Botox é um tratamento único. Não existe nada que substitua o Botox para fazer essa modulação muscular. Mas hoje, a gente já prega para o nosso paciente que para resultados naturais, para que a gente mantenha uma expressão facial não congelada, para que a gente mantenha essa naturalidade, a gente vai utilizar doses menores de Botox para que ela continue tendo expressão. Então, ó, você tá me olhando, eu tô fazendo Porque assim. senão vai ficar cara triste. Isso. Sorrindo. Chorando. Né, aquela... Tinha aquela atriz, né, que ela na televisão
ficava sem Sem expressão. expressão. Então, hoje a gente quer ter expressão, mas a gente não quer ter a ruga. Então, a gente une um botox de uma forma natural e a gente associa tratamentos que vão engrossar a pele, que vão estimular colágeno. Porque quanto mais estimulada essa pele está, menos esse músculo vai ter força para causar essas rugas. Então, a gente, para ter um resultado natural, a gente vai utilizar o botox, a gente continua utilizando na prática, mas associado a outros tratamentos para que a gente consiga ter expressão, mas com menos rugas. Na dor a gente utiliza muito o Botox. Sim. Na Coreia, utilizava em substituição até o ácido hialurônico para injeção intraarticular, não só para as dores musculares, cefaleias. É muito interessante mesmo. Sim, sim. Mas sempre me preocupou isso, me incomodou um pouco essa perda da expressão, né? Quando utiliza Botox. Sim. Então a gente às vezes vê pessoas que estão sérias, ele não muda a postura, né? Mas acho que isso foi muito, como a doutora Lara estava falando, mudou um pouco, né? Teve uma época que estava muito isso artificial, também os preenchimentos, você olhava e fazia, nossa, quem é? Às vezes até a pessoa se tornava irreconhecível, né? Mas hoje está vendo uma busca por uma naturalidade, tá? As coisas estão E eu acho mudando, que né? é muito particular de cada paciente. Então, o meu paciente, eu sempre ouço isso no consultório, a paciente às vezes ela chega para mim e fala, não, eu vim aqui porque eu sei que você tem essa linha muito voltada para naturalidade, eu não quero fazer nada que vai me modificar. A gente vê por você, né? Que é bem natural, né? Porque o médico reflete, né? Isso, então elas já me falam isso, mas eu tenho algumas pacientes que às vezes me falam, doutora, eu sei que você fala muito sobre essa coisa da naturalidade, mas eu quero o meu botox bem, eu não quero ter expressão, eu quero aquilo ali bem... A mesma cara para todas as expressões, né? Eu acho que a gente tem que ter uma sensibilidade, e eu não digo que nem só na estética, como médico, de personalizar o nosso tratamento, porque nunca é uma receita de bolo. Sim. A gente tem que entender quem é essa pessoa que a gente está cuidando, o que é que ela está buscando. A história de vida. A história de vida, o momento de vida dela, que é Perfeito. muito importante. Então, eu tenho várias pacientes que eu procuro entender qual o cargo que essa mulher ocupa, ela é casada, ela é solteira, quantos filhos tem. Porque na hora que a gente vai construir esse raciocínio lógico de propor um tratamento para ela, esse tratamento tem que vir para melhorar a vida dela. Então, não tem receita de bolo. Vai ser feito ali de acordo com a necessidade que ela tem, Perfeito. de acordo com aquele desejo que ela está buscando. E eu acho que você encontra isso também, né, Gil, na prática. Exemplo, você pode ver que às vezes você quer prescrever algo para aquela pessoa, mas não Que se não faz encaixa na sentido. rotina. Não, e Na não faz rotina. sentido, né? Às vezes a pessoa entra ali, eu sei que ela precisa de uma coisa, mas ela veio me procurando por outra. Né? Então, às vezes não faz sentido. A gente está ali para entender também o paciente e tentar, com o nosso conhecimento e o que a gente sabe que faz bem, a gente ir encaixando, né? Mas, assim, eu sou a prova viva de Lara. Quando ela entrou lá na Almani, eu falei, tô pronta. Vamos, né, aplicar em mim todo esse conhecimento. E eu sou a prova viva, também do seu tratamento, porque eu lembro que quando a gente estava conversando sobre opções de alimentação, né? A Flávia Giovana, na maioria dos dias, não dá tempo de parar para tomar esse café da manhã muito elaborado. O que é que a gente vai adaptar? Tem que ser, né, diante da rotina. Verdade. E, assim, o tratamento que a gente fez, e que são em algumas fases, né, que não é apenas um tratamento, isso é bem importante, não é só uma vez, né? A gente estava até comentando ali, quando é que a gente vai pro nosso próxima sessão, né? Sim. E realmente, já na primeira, aí o pessoal me encontra e fala assim, nossa, tá diferente, mais bonita. Aí eu, E não, a pessoa não sabe o que é, né? É bem interessante Davi isso. perguntou do Botox, aí eu vou trazer o caso do seu Botox, né? Que Nessa questão aqui, né? Sim, sim. Você falou do tratamento do Botox para dor, né? Então, hoje já se utiliza Botox para tratamento de dor, para tratamento de sudorese, e né, tem várias práticas, mas na estética,
a gente usa muito para modular o músculo. E quando eu estava examinando Giovana, e aí eu toquei no rosto dela, quando eu observei aqui, ela tinha um masseter muito hipertrofiado, né? Tenho bem desenhado, né? Bem Parece desenhado. inclusive, que eu já fiz a harmonização aqui. Isso. E aí, a gente sabe que quando a gente aplica a toxina no masseter, a gente relaxa, a gente consegue relaxar esse músculo, tanto que é uma indicação para paciente que tem bruxismo, né? Em bruxismo, cefaleia, se trata com botox. Então, esse botox do masseter, ele se usa para o bruxismo, mas na estética, a gente utiliza quando a gente quer promover um afinamento facial. Quando o paciente tem o masseter um pouco mais hipertrofiado. E aí a gente fez o botox de Giovana, associou essa toxina aqui, melhorou, mas a gente vai continuar investindo porque dá uma melhora muito legal. É interessante que você falou sobre a gente vai continuar, que é uma coisa que eu falo muito dos meus pacientes. O tratamento com as terapias celulares que têm sido desenvolvidas precisam que essas células façam efeito. Então, cada paciente vai ter uma resposta diferente. Por isso que a gente não pode prometer um único tratamento, uma única aplicação. É um programa de tratamento continuado que a gente precisa estar adaptando, intensificando, reduzindo. Então, ele é sempre personalizado, né? Exato. Eu criei um cronograma que eu apresento o cronograma assim aos pacientes. Eu digo assim, olha, antigamente, quando você era criança, você ganhou um cartão de vacina. Agora você vai ganhar o seu cartão de beleza e rejuvenescimento. Então, todo paciente, ele ganha Como que se chama? Não é um cartão, mas uma caderneta. Uma caderneta. Então, todo paciente que faz tratamento, ele ganha a sua caderneta de beleza e rejuvenescimento. E dentro dessa caderneta, eu coloco algumas informações sobre o processo de envelhecimento. E ela está organizada com planejamento anual. Então, o paciente que passa na consulta, ele vai entender o que é que ele vai entender o que é que ele vai precisar fazer, e isso dentro de um planejamento anual. Então, esse tratamento ele vai ser dividido em algumas etapas. Então, ele já vai sair dali com esse planejamento. Por quê? Lembra que todo tratamento ele vai precisar atuar em todas as camadas da face. Então, a gente pode personalizar isso de acordo com a necessidade do paciente, de acordo com o valor que ele pode investir naquele momento, de acordo com a velocidade que ele quer atingir esse objetivo. Então, tudo isso vai ser levado em consideração na hora da gente construir esse planejamento. Nunca pode ser uma coisa imposta. Então, é uma coisa que a gente decide junto. Vamos começar então por aqui, próxima etapa vai ser essa, próxima etapa vai ser essa, e tem dado super certo. E a terapia celular também, né? Vem nesse planejamento, né, Lara? Geralmente, por exemplo, Lara me sugeriu 3 sessões, né? Sim. Fiz a primeira e realmente eu já senti uma melhora, né, da pele, da qualidade de pele. Eu já saí lá e eu falei, o que é isso? Engraçado. Eu também quero fazer parte da pesquisa, também quero fazer, a gente já conversou. É verdade. Que eu acho interessante para todo mundo, né? Sim, Já tá se cuidando, autocuidado. Isso que você falou, David, eu que também quero me cuidar, é uma coisa muito legal de falar, porque hoje os tratamentos estéticos, eles não são só voltados para o público feminino, né? A gente já tem uma série de homens que querem envelhecer bem, que querem continuar com uma aparência legal, só que algumas pessoas ainda têm um certo preconceito sobre... Eles ficam com medo, né? Ficam com medo. Não, eu acho que tem medo da agulha também. Também. No fundo, as mulheres são mais corajosas. Tudo pela beleza. É verdade. Mas uma das coisas que eu gosto de abordar com os meus pacientes do sexo masculino é que o tratamento estético que o homem vai fazer, ele é diferente e em geral, ele é motivado também ele tem motivações diferentes, né? Então, eu gosto de dizer assim,
A mulher, ela quer fazer um tratamento estético, ela quer se sentir bonita, ela quer se sentir mais jovem, mas a gente tem que olhar um contexto social, porque a gente vive numa sociedade que dá um peso diferente para uma mulher mais bonita. A gente vive numa sociedade que ainda tem muito preconceito com uma mulher que é mais velha. Então, em geral, essa mulher ela vai muito motivada por um tratamento que vai manter ela mais jovem, que vai manter ela mais bonita. O homem, o peso social do envelhecimento para o homem é completamente diferente. A mulher é mais cobrada. A mulher é mais cobrada esteticamente, o homem não. Porque o homem, ele é valorizado de acordo com o seu sucesso, né? Profissional, de acordo com o quanto ele pode ser um provedor. Então, o homem com 40, 50 anos, ele não sente necessidade tanto de investir na sua estética, porque ele tá super bem, ele tá no seu auge profissional. Ele o foco dele é outro, né? Exato. Então, por que ele vai buscar, né, essa melhoria estética se isso não tem esse peso social tão grande? Mas está mudando. Está mudando, tá. Porque cada vez mais ele quer que essa imagem de sucesso esteja condizente com aquilo que está acontecendo. Então, hoje a gente já vê homens que investem nos tratamentos capilares, a gente já vê o homem que investe nesse tratamento de qualidade de pele. Por quê? Porque eu não preciso, viu? Você está super bem. Ótimo. Então, eu sempre falo assim, por exemplo, você falou do Botox, né? Quando eu vou fazer o Botox no paciente homem, eu sempre falo assim, vamos deixar aqui algumas ruguinhas, a gente vai melhorar, mas tem que deixar ali algumas ruguinhas, porque é o charme, né? Então, tudo entra naquela coisa da personalização do tratamento. Muito bom. E você falou sobre colágeno em algum momento, e também sobre ácido hialurônico. Sim. O ácido hialurônico, o colágeno intraarticular, hoje pra gente, na dor, na osteoartrite, o ácido hialurônico é o que mais se utiliza. Tem assim, estudos de muitos anos também. Mas o interessante é que em todas as comparações, ácido hialurônico, plasma de plaquetas, o ácido hialurônico perde. E principalmente se você faz múltiplas aplicações de ácido hialurônico, ele vai perdendo eficácia, então o tempo também de ação, ele durava 6 meses, vocês falam, durou 2 anos, a segunda aplicação 6, então vai diminuindo o tempo de ação. E aí o plasma de plaquetas se sustenta nas suas aplicações, para a gente ver o quanto que a gente tem ali de ferramenta importante para ser aproveitada, que muitos ainda não utilizam, ainda tem algum certo preconceito em utilizar, apesar das inúmeras pesquisas. E como é que está isso na estética, né? O ácido hialurônico com as terapias celulares, os estudos têm apontado também nessa mesma direção? Na estética, a gente utiliza o ácido hialurônico para repor o volume, né? Para estímulo de colágeno, a gente utilizava principalmente bioestimuladores de colágeno, principalmente a hidroxiapatita de cálcio e o ácido polilático. Como estímulo de colágeno, essas substâncias elas se comportam melhores do que o ácido hialurônico. Então, na estética, a gente utiliza o ácido hialurônico quando a gente quer repor volume e reposicionar tecido. Porque o ácido hialurônico que a gente utiliza na estética, ele tem diferentes densidades. Então, se eu quero fazer um preenchimento na região do mento, para simular um osso, eu vou utilizar um ácido hialurônico mais denso. Se eu vou fazer um preenchimento labial, que é uma área que tem muito movimento, eu preciso de uma substância um pouco mais fluida, que se adapte melhor a essa movimentação. Então, eles vão mudar de densidade de acordo com o objetivo que eu queira, na hora que eu vou utilizar para esse paciente. O ácido hialurônico ficou muito mal visto na estética, porque as pessoas começaram a utilizar de forma sem critério. Exagerada. Pesando a mão. Começaram a ter resultados artificiais, inclusive, que desafia a própria anatomia facial. Então,
as pessoas começaram a ficar até deformadas pelo excesso de ácido Sim. hialurônico, por colocar o ácido hialurônico onde não se deveria colocar, causando ali uma distensão de tecido, uma distensão da pele. E a gente viu muita gente famosa Retirando. desfazendo, retirando, né? Ainda bem que a gente Retirando. tem a enzima que resolve isso, né? E aí eu gosto de explicar que ele não é um vilão, né? Ele passa a ser um vilão quando ele está em mãos erradas. Porque hoje tem determinados tratamentos que ele vai ser imprescindível, né? E insubstituível. Então, eu posso sim entregar um resultado muito bom para o meu paciente com ácido hialurônico se você sabe onde colocar, a quantidade que você vai colocar, fazer, propor a esse paciente que vão ser necessárias manutenções desse procedimento, mas lembrando que ele é um componente dentro de um tratamento. Então, se eu quero rejuvenescer, eu vou ter que tratar com ácido hialurônico, eu vou ter que tratar essa pele, eu vou ter que estimular colágeno, eu vou usar a terapia regenerativa para melhorar essa função celular, melhorar essa pele. É um tratamento mais completo, para no final ter o quê? O paciente feliz com a sua imagem, se olhando no espelho, sentindo que realmente valeu a pena o investimento. E para evitar complicações, como você falou, é sempre importante procurar um médico capacitado, habilitado, que tem experiência que possa sanar complicações. Que esse é o grande problema. é o grande X da questão, porque não é fazer de qualquer jeito, não é só aplicar um ácido hialurônico nem no joelho, né? Assim, se você aplicar na sinovia, aplicar fora da articulação, obviamente que os resultados não vão ser bons. Por isso, guiado por ultrassom, como a gente faz, né? Então tem toda uma técnica que a gente aprende, desenvolve para entregar os melhores resultados. Então, eu sempre falo aos pacientes, procurem sempre os profissionais capacitados, habilitados e sempre o médico que é habilitado para aquele procedimento, principalmente quando é um ato exclusivamente médica, que o ponto é as complicações. Quem vai resolver essas complicações? Se der complicação, quem vai resolver, né? Pois é. Todo paciente pergunta, o que pode acontecer, né, quando você vai fazer um tratamento estético? E aí eu sempre digo assim, olha, se você for tirar uma unha encravada, você pode ter uma complicação. Então, todo procedimento, ele é passível de uma complicação. É por isso que a gente se cerca de tudo que a gente pode fazer para que isso não tenha complicação. A gente estuda, a gente passa anos se especializando para poder dar ao paciente uma segurança e diminuir drasticamente esse risco, né? Diminuindo cada vez mais esse percentual de complicações que possa dar. Mas ainda assim, existem complicações que é inerente à medicina, à prática médica, né? E a gente tem que saber conduzir essa complicação. Então, o que eu posso dizer aos meus pacientes, e é o que eu digo sempre, isso pode acontecer. Vai acontecer? Não. Mas se acontecer, eu vou estar aqui para resolver e para tratar. Quando eu digo a elas dão risada. Eu falo, a gente vai começar um tratamento, mas na verdade isso aqui é um casamento que a gente vai estar fazendo, né? Porque o tratamento que você faz hoje, você vai ter um resultado, mas a gente continua envelhecendo, a gente continua passando por outros processos. Então, a gente vai continuar se vendo, a gente vai continuar fazendo manutenções dos seus tratamentos. E se essa relação de confiança, ela não é cultivada ali desde o primeiro contato, esse paciente, ele não vai se sentir seguro, né? Eu vejo que a complicação é uma grande, quando acontece e se acontecer, é uma grande oportunidade para a gente, enquanto profissional ético, para a gente, enquanto profissional que se preocupa de fato com o paciente, estreitar esses laços. É nesse momento que ele vai sentir que ele está com uma pessoa que ele pode confiar. Está assistida, né?
É quando de fato acontece alguma coisa, mas a gente está aqui para segurar na mão, para resolver com o que for preciso. Nossa. E é dessa forma que a gente, inclusive, vai criando relações para além do consultório, né? De amizade, de família. Esse envolvimento com o paciente, quando acontece uma complicação, é o que faz a diferença, né? E nós, como os médicos, temos muita responsabilidade nesse momento. Então, eles são mais a ter, tira o sono, o paciente não dorme, a gente também não dorme. Dorme, com certeza, é uma Então, às vezes o responsabilidade. paciente não sabe o quanto que a gente sofre também quando alguma coisa acontece. Sim, Com sim. certeza. Sofre. Teve. Eu sempre converso muito com as minhas pacientes, né? E aí, às vezes eu conto um pouquinho para elas da minha história, né? Os lugares que eu já trabalhei, porque eu já trabalhei em emergência, já trabalhei em UTI, né? Já trabalhei no interior do estado, já atuei por quase 4 anos apenas na área da geriatria. Então, eu trago um pouquinho dessa história para mostrar que quando você chega ali num médico para fazer um tratamento estético, que pode parecer uma coisa superficial, uma coisa movida até por uma vaidade, mas tem toda uma história que faz com que eu consiga entender aquela complexidade daquele ser humano, que você consegue, de fato, atuar para sanar aquela dor, porque você que trabalha com dor, né, Davi? Outro dia eu dei risada. Ele trabalha com física, né? Dor física. A dor estética, ela é real, né? Não existe só a dor física. A dor estética, ela é real e ela precisa ser levada em consideração. Porque quando aquela paciente entra no meu consultório e ela traz para mim o quanto que aquela flacidez, o quanto que aquelas manchas estão afetando a autoestima dela, existe uma dor ali envolvida, que você precisa estar muito atento para entrar nesse universo da paciente, para entender o quanto que aquilo afeta a vida dela e entender que essa solução que você vai propor não é apenas uma melhoria de aparência, é uma melhoria para a vida dela, que vai melhorar a aparência dela, vai sanar uma dor. Resgatar, muitas vezes, Resgatar né, de uma mulher que tá... Resgatar essa No fundo do autoestima, resgatar essa autoconfiança, que vai ter um impacto em todas as outras áreas da vida dela. Então, não é de forma alguma uma coisa superficial. Fútil, né? Fútil. É isso aí. Tem um peso muito grande na vida dessa mulher. Perfeito. Não fosse por isso, não existiria uma procura tão grande, né? É isso, e isso é muito importante. Na faculdade eu sempre falava isso de algo que me incomodava muito, que é a tal dor psicológica, né? Que às vezes nós médicos passamos por momentos de menosprezo de várias patologias e várias situações, né? Uma delas o repouso absoluto. Não, fica aí de repouso que tudo vai se resolver. Na verdade não vai só piorar. A gente precisa de movimento, precisa de músculo, né? Para poder melhorar. E a dor psicológica, que é aquela dor que a gente menospreza. Não tem uma patologia de base, então essa dor não existe. Na verdade ela existe, a dor é real, é o que o paciente sente, é o que ele percebe. Ela não pode ser menosprezada. E você? Que é a dor nociplástica. Então a gente precisa valorizar a dor, entender o paciente e tratar aquela dor do perfil que está sendo apresentado. E na sua prática, como ortopedista e especialista nessa área, você observa uma relação entre essa dor física e essa dor emocional? Como é que você entende isso, que você aborda na sua prática com os seus pacientes? Eu já tratei pacientes e na área de dor, a gente já sabe que existe perfis e tipos de dores, né? Então a gente tem a dor neuropática, a gente tem a dor nociplástica, que é aquela do trauma, da pancada, da inflamação local. A neuropática, que tem origem no sistema nervoso periférico, então a gente pode ter uma compressão do nervo, a gente pode ter uma hiperexcitabilidade neuronal, mas a gente pode ter aquela dor também que é do sistema nervoso central, ou que houve uma hipersensibilização central, que é chamada de dor nociplástica. E o estado emocional, ele intensifica ainda mais esse tipo de dor. A gente tem muito paciente tratado com uma mudança de estilo de vida, mas também com antidepressivos específicos e terapias que fazem com que ele diminua a percepção da dor, inclusive até cure da dor.
alterações hormonais, alterações emocionais, todas elas vão levar a um estado de sensibilização central, e por isso que a gente não pode menosprezar. Então há uma influência muito grande do emocional na dor. Quando o paciente melhora o estado emocional, ele aumenta o limiar de dor, diminui a percepção que ele tem daquela dor. Então isso é muito real. E é por isso que eu estava falando assim, você simplesmente associar, não, é o emocional, ela está passando por um estado emocional, é psicológico. Essa dor psicológica, assim, de maneira a menosprezá-la, ela não existe, ou ela não deve acontecer, né? Porque a dor que o paciente sente, ela é real, tem que ser valorizada para que haja um tratamento adequado. Não, pode falar. Eu tento, dentro desse sistema de promover uma melhoria na vida do meu paciente, abordar também com ele algumas questões no que diz respeito a entender esse estado emocional. Hoje, eu fiquei até feliz que, acredito que há cerca de 2 meses, o CFM passou, por exemplo, a reconhecer a importância da fé, né? A importância da... Que bacana. Tem a reconhecer, peraí, que eu vou te dizer. Essa parte espiritual, né? Como algo que afeta a saúde do ser humano. Porque quanto mais você vai tendo contato com os pacientes, quanto mais você vai entendendo esse lado emocional, esse lado espiritual, e você vai trazendo para ele a necessidade de ele desenvolver essas outras áreas, ele, de fato, quando entende isso, melhora todas as outras áreas. E dentro da minha prática, né, atual, que é a estética, eu busco trazer tudo isso também, porque existe como você falou, dos perfis, né, de dor, de traçar aquele perfil do paciente, de entender de onde vem essa dor. Eu também percebo e consigo diferenciar quando a queixa que a paciente traz, ela é real, e quando não quando ela é real, do ponto de vista de você olhar e você ver que tem ali uma flacidez, de você olhar e ver ali que tem uma mancha que compromete. Mas muitas vezes é uma dor estética muito mais relacionada à forma como ela se vê. Percebe? Né? Então, existe aí o lado emocional que precisa ser trabalhado, existe aí o lado espiritual que precisa ser trabalhado, para que ela perceba que não existe algo, não existe um problema com a sua aparência, e sim com a forma como ela se vê. Então, esse trabalho de empoderar a paciente para que ela vá cada vez mais tendo autoconfiança, autoconhecimento, autoestima, isso tudo leva a uma melhora da forma como ela se vê. Isso é muito importante. No meu dia a dia que eu trato dor, até para fazer os procedimentos, que a gente vai utilizar uma agulha, a gente vai perfurar a pele, injetar uma substância, a gente vê que a experiência do paciente, até o ponto que ele confia em você, o momento que ele está, o apoio dos familiares ao redor, tudo isso influencia na hora que você vai fazer o procedimento. Então tem pacientes que sentem muita dor, tem pacientes que não sentem dor nenhuma, e quando você começa a vivenciar isso, você percebe que tem muito a ver ali com aquele estado emocional que ele está naquele momento, a confiança que ele adquiriu, Sim. Medos prévios, de experiências que ele teve com procedimentos de infiltração semelhantes, e aí a dor dele já aumenta ou diminui conforme esse estado. E assim, o mesmo procedimento que você faz um dia, você pode fazer em outro dia com um estado emocional completamente modificado, né, alterado, e vai ter respostas completamente diferentes também. Interessante isso. E agora, dos procedimentos estéticos, né, quais são aqueles que você vê que tem tido melhores resultados das pesquisas com terapias celulares? Tem um que você
prefere, porque na ortopedia a gente tem as células derivadas do tecido adiposo, os hemoderivados, que é o plasma aqui, plaquetas, as células derivadas do aspirado de medula óssea. Ele tem ali resultados muito interessantes com indicações diferentes, mas eu acredito que na estética também, né? Mas existe uma preferência, porque eu vejo que em termos de robustez de pesquisa, apesar de diversas discussões ao redor dele, o plasma de plaquetas é o que tem ainda a maior quantidade de pesquisas. Sim. Hoje a gente já sabe, através das pesquisas, que a célula tronco mesenquimal derivada do tecido adiposo, ela tem um poder regenerativo maior. Então, dentro dessa perspectiva, a gente sabe que a célula do tecido adiposo tem esse poder regenerativo maior. Porém, ainda não é o tratamento que a gente mais faz na prática, principalmente porque é um tratamento que demanda um tempo maior, é um tratamento um pouco mais invasivo, é um tratamento também um pouco mais custoso para o paciente. Então, dentro daquela perspectiva de personalização, a gente precisa entender o que a gente vai oferecer. Então, hoje, esse tratamento com as células do tecido adiposo, em geral, eu ofereço muito mais para aquelas pacientes que já têm um grau de envelhecimento um pouco maior. Então, é aquela paciente que já passou dos 45, dos 50 anos, que de fato está precisando reposicionar alguns tecidos na face, que está precisando de um estímulo maior para aquela pele. Sem dúvida, para essa paciente, o tratamento com as células derivadas do tecido adiposo vai ser a melhor escolha e entregar os melhores resultados. Mas, para as demais pacientes, a gente utiliza hoje o plasma rico em plaqueta e os exossomos, que é a grande novidade, né, da medicina regenerativa, o exossomo autólogo. Então, esse exossomo autólogo a gente vai tirar do plasma rico em plaqueta. A gente vai fazer uma série de centrifugações, tem todo um protocolo para se liberar esse exossomo dessas plaquetas. E aí, essas vesículas liberadas, através desse processo que vai ser feito, ela tem um poder regenerativo ainda maior do que o plasma rico em plaqueta. A gente costuma dizer que os estudos apontam que uma sessão do tratamento com o exossomo, ele equivale a mais ou menos 4 sessões do plasma rico em plaqueta. Então, também é uma solução para aquele paciente que quer um tratamento mais rápido, que quer uma sessão só. É um tratamento um pouco mais custoso, mas para aquela pessoa que tem pouca disponibilidade de tempo, que só quer ir ali uma vez, o tratamento com o exossomo, ele vai ser muito bem-vindo. É muito interessante, eu acho que com a evolução do conhecimento sobre as terapias celulares, que eu acho que é o que vem no futuro, é a gente entender quais são as células especificamente que a gente deve usar para cada situação. Exato. E esse é o caminho que a ortopedia tem seguido também, né? Você entender quais são aquelas vesículas específicas, quais são os fatores específicos, quais são as citocinas que a gente precisa utilizar para cada situação. E aí eu acho que esse vai ser o futuro. Mas na estética você vê assim também. Sim, inclusive, quando a gente fala da medicina regenerativa, e aí trazendo para a coleta desse material que vai ser utilizado, seja hemoderivados, seja do tecido adiposo, a gente já fala isso na estética, eu acredito que na ortopedia também, mas do preparo do solo desse paciente para essa coleta. Porque se a gente quer trabalhar com uma célula do próprio paciente para uma melhoria nele, essa célula que a gente vai coletar, seja hemodderivado ou seja da gordura, precisa vir de um paciente metabolicamente estável, metabolicamente bem. E aí é que a nutrição entra perfeitamente nessa história, né? Foi aí que eu entrei na Humane, na verdade, né? Exatamente.
com essa ideia desse preparo do solo. E é muito bacana porque a gente entende em determinados pacientes que a gente precisa fazer esse preparo antes. Então, pegar esse paciente que está altamente inflamado, a gente precisa preparar, corrigir as deficiências nutricionais, minerais, botar ele metabolicamente bem funcionando para que então ele faça esse procedimento e ter um resultado melhor, né? Porque muitas vezes, às vezes, a gente não alcança aquele resultado ideal justamente porque ele não estava preparado para isso. É muito importante Essa meta-inflamação precisa sempre ser avaliada e tratada. Exato. E aí, a gente chega ao final de mais um Humano em Movimento. Grande satisfação, uma conversa muito interessante e que tem evoluído muito as terapias celulares e que nos traz muita alegria poder ver o desenvolvimento das pesquisas e termos novas ferramentas para tratar os nossos pacientes. Agradeço mais uma vez a presença, doutora Lara. Obrigada, Davi. Obrigada, Giovana. Foi um prazer estar aqui nessa noite com vocês. Espero que seja a primeira de muitas. Com certeza, o prazer foi todo nosso. Você que gostou aí do nosso podcast, segue a gente. Nosso Instagram é @clinicalmoney e curte, compartilha, porque isso é um tema muito novo, né? Muito bacana e a gente precisa disseminar todo esse conhecimento, né? É isso aí e não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo podcast. Até.